Capítulo 20. Prameya Abhideya Vaidhi-Sadhana Bhakti. Capítulo 20. Prameya Abhideya Vaidhi-Sadhana Bhakti. Vrajanatha e Vijaya Kumara retornaram à casa de Vrajanatha antes do meio-dia. A mãe de Vrajanatha estava esperando-os e amavelmente lhe serviu suntuosa prashadam. Ao terminar a refeição, tio e sobrinho tiveram uma conversa afetuosa e Vrajanatha aos poucos explicou para o seu tio materno todas as instruções que ele ouviu anteriormente de Babaji Maharaj. Quando Vijaya Kumara ouviu aquelas nectárias instruções, ele ficou bem-aventurado e disse: "Você é muito afortunado. Satsanga é obtida somente com grande fortuna. Você obteve associação muito rara de um grande santo Babaji Mahashaya, de um grande santo como Babaji Mahashaya. E ele lhe deu instruções substanciais sobre a mais elevada meta da vida, Paramartha. Aquele que ouve Bhakti Katha e Hari Katha certamente alcança boa fortuna e bem-estar. Mas, se estes tópicos são ouvidos dos lábios de uma grande personalidade, a boa fortuna vem muito rapidamente. Você é instruído em todos os sastras, e sua erudição em Nyaya Sastra é especialmente inigualável. Você nasceu em família de brahmanas védicos, e esta é uma condição valiosa. Agora, toda esta erudição parece como um mero adorno, e esta é a razão por que você se abrigou aos pés dos lótus dos Vaishnavas e adquiriu um gosto pelo Lila Katha de Shri Krishna. Dessa maneira, enquanto eles discutiam a meta suprema da vida, a mãe de Vrajanatha entrou e disse para Vijaya Kumara: "Irmão, faz tanto tempo que não vim aqui. Por favor, encoraje Vrajanatha a se tornar um Grihastha, chefe de família. Pelo seu comportamento, tenho receio que ele possa se tornar algum tipo de sadhu. Muitas pessoas vêm aqui com a proposta de casamento, mas ele decidiu que não quer se casar. Minha sogra também fez um grande esforço em relação a isso, mas não conseguiu convencê-lo." Após ouvir sua irmã, Vijaya Kumara respondeu: "Permanecerei aqui por 15 dias e refletirei cuidadosamente sobre esse assunto. Então, informarei a você sobre minha decisão. Agora, por favor, volte para seu aposento." A mãe de Vrajanatha saiu, e Vijaya Kumara e Vrajanatha novamente se ocuparam em falar sobre a meta suprema da vida. E assim passaram o dia inteiro. No dia seguinte, depois de fazerem suas refeições, Vijaya Kumara disse: "Vrajanatha, essa noite vamos a Shivasangana, ou ouvir de Babaji Maharaj as explicações dos 64 angas de Bhakti, descrito por Srila Rupa Goswami. Ó Vrajanatha, que eu alcance associação como essa que você tem, nascimento após nascimento. Até aqui, Babaji Maharaj descreveu 2 caminhos de Sadhana Bhakti, Vaidhi Marga e Raga Marga. Falando francamente, somos qualificados para Vaidhi Dharma. E, assim, devemos entender Vaidhi Marga completamente e começar a praticar sadhana antes de ouvir as instruções sobre Raga Marga." Durante sua última conversa, Srila Babaji Maharaj deu-nos instruções sobre as 9 Navadatta, processos de Bhakti. Porém, não entendo como devo começar Navada Bhakti. Hoje vamos entender esse assunto mais profundamente. Eles continuaram a conversar por um longo tempo e anoiteceu. Os raios do sol tinham deixado a terra e estavam brincando nos elevados galhos das árvores. Vijaya Kumara e Vrajanatha partiram da casa e chegaram mais uma vez
em Srivasangana. Ali, eles ofereceram seus Dandavats Pranamas aos Vaishnavas reunidos e entraram no Kutira de Babaji Sênior. Ao ver que os Bhaktas estavam desejosos de aprender, Babaji ficou muito satisfeito. Com muito amor, ele os abraçou e ofereceu um asana para cada um. Ambos ofereceram o Dandavats Pranam aos pés de Babaji Mahashaya e se sentaram. Depois de conversar um pouco, Vijaya Kumara disse: Prabhu, certamente estamos causando-lhe alguma preocupação. No entanto, o senhor aceita isso misericordiosamente por causa de sua afeição pelos Bhaktas. Hoje gostaríamos de ouvir do senhor sobre os 64 diferentes angas de Bhakti que Srila Rupa Goswami descreveu. Se o senhor pensa que somos qualificados, diga-nos amavelmente, para que assim possamos facilmente realizar a Shuddha Bhakti. Babaji sorriu e disse: Primeiro, ouçam atentamente, recitarei os 64 angas de Bhakti como foram descritos pelo Srila Rupa Goswami. Os primeiros 10 são os angas preliminares básicos. 1. Aceitar abrigo aos pés de lótus de Sri Guru, Guru Padashraya. 2. Receber iniciação e instruções de Sri Guru, Guru Diksha e Shiksha. 3. Servir Sri Guru com fé, Vivasa Purvaka, Guru Seva. 4. Seguir o caminho delineado pelos sadhus. 5. Indagar sobre Sadharma ou os procedimentos do bhajana. 6. Renunciar todos os desfrutes dos objetos dos sentidos para Krishna. 7. Residir em damas, tais como Dwarka, e próximos de rios sagrados, tais como o rio Ganga e o rio Jamuna. 8. Aceitar dinheiro e outras facilidades apenas o suficiente necessário para sustentar a vida. 9. Respeitar Ekadasi, Janamastami e outros dias relacionados a Hari. 10. Oferecer respeitos a Asvata, a Malaki e outras árvores sagradas. Os próximos 10 angas adotam a forma de proibições. 11. Abandonar toda associação daqueles que são aversos a Krishna. 12. Não aceitar pessoas sem qualificação como discípulos. 13. Renunciar a esforços pretensiosos, tais como festivais pomposos, etc. 14. Refrear a leitura e a recitação de muitos livros e de fazer interpretações insólitas dos shastras. 15. Evitar comportamento mesquinho nos relacionamentos práticos. 16. Não se influenciar por emoções tais como lamentação. 17. Não desrespeitar ou blasfemar os semideuses, devatas. 18. Não molestar a nenhuma diva. 19. Abandonar completamente as ofensas no seva parada, e no cantar de Shri Harinam, Nama parada. 20. Não tolerar blasfemas a Bhagavan e seus bhaktas. Você deve entender que essas 20 angas são as entradas do templo de Bhakti, e os 3 primeiros abriga-se aos pés de lótus de Shri Guru. E os 3 primeiros, abrigar-se aos pés de lótus de Shri Guru, aceitar Diksha e Shiksha do Guru e servi-lo com fé, são atividades principais. Depois disso, são as seguintes. 21. Adotar os sinais externos, como Tilaka de um Vaishnava. 22. Usar as sílabas de Shri Harinama no corpo. 23. Aceitar os remanentes de vestuários, guirlandas e outras coisas que tenham sido oferecidas à deidade. 24. Dançar em frente à deidade. 25. Oferecer Dandavats Pranams para Shri Guru, Vaishnava e Bhagavan. 26. Levantar-se respeitosamente ao receber o Darshana de Hari, Guru e Vaishnavas e saudá-los. 27. Seguir a deidade em procissão.
28. Visitar os templos de Sri Bhagavan. 29. Circungirar parikrama o templo. 30. Realizar a adoração da deidade, puja e archana. 31. Servir Krishna como rei, paricharya. 32. Cantar. 33. Executar o canto congregacional dos santos nomes de Shri Krishna, Nama e Nama Sankirtan. 34. Executar a japa dos Gayatris mantras nos 3 sádias, após fazer achamana. 35. Oferecer preces submissas e orações. 36. Recitar bhajanas ou mantras em louvor a Shri Krishna. 37. Saborear Bhagavat Prasada. 38. Tomar Shri Charanamrita, néctar que lava os pés de lótus de Shri Krishna. 39. Cheirar a fragrância do incenso, guirlanda e outras coisas oferecidas a Shri Krishna. 40. Tocar a deidade. 41. Ver, Darshana, Shrimurti com muita devoção. 42. Ter Darshana do Arati e dos festivais, etc. 43. Ouvir sobre os nomes, formas, qualidades, passatempos, etc. de Sri Hari. 44. Aspirar sempre a misericórdia de Krishna. 45. Contemplação, Smarana, do nome, forma, qualidades e passatempos de Shri Krishna. 46. Meditação. 47. Servidão. 48. Amizade. 49. Rendição, Atma Samarpana. 50. Oferecer a Krishna itens muito apreciados. 51. Executar sempre atividades para o prazer de Krishna. 52. Render-se completamente, Saranagati, aos pés de lótus de Krishna. 53. Servir a Tulasi Devi. 54. Respeitar o Srimad Bhagavatam e os outros Bhakti Shastras. 55. Ouvir e cantar as glórias do Dhamma de Shri Hari e seus locais de aparecimento como Mathura e circungirá-los. 56. Servir aos Vaishnavas. 57. Celebrar os festivais relacionados a Sri Krishna em reunião com sadhus, de acordo com os meios. 58. Observar o voto de Chaturmasya e especialmente Nyama Seva no mês de Kartika. 59. Celebrar o festival do dia do aparecimento de Shri Krishna. 60. Shraddhaya Shrimurti Sevana, servir a deidade com fé. 61. Bhagavat Shravana, apreciar o significado do Srimad Bhagavatam na associação de Rasikas Vaishnavas. 62. Sadhu Sangha, associar-se com Bhaktis que possuem o mesmo humor, que são afetuosos e mais avançados do que nós. Svajatiya Snugda Sadhu Sangha. 63. Nama Sankirtan, cantar Sri Nama congregacionalmente em voz alta. 64. Mathura Vasa, residir em damas como Mathura e Vrindavana. Apesar de os últimos 5 serem descritos no final, eles são deveras os mais importantes. Eles são referidos como Panchanga Bhakti, os 5 processos do serviço devocional. Todos esses angas na adoração de Krishna devem ser seguidos com corpo, sentidos, faculdades internas, mente, coração e alma. Vijaya perguntou: Prabhu, por favor, nos ilumine com algumas instruções detalhadas de Sri Guru Padashraya, que é a primeira anga. Babaji respondeu: quando o discípulo está qualificado para a prática de Krishna Bhakti pura, ele deve abrigar-se aos pés de Sri Guru e ao se aproximar-se de um Guru qualificado, ele aprenderá Krishna Tattva. A diva se qualifica para Krishna Bhakti somente quando ela for digna de fé. Pela influência de atividades piedosas, sukritis, realizadas em nascimentos anteriores,
Ele ouve Harikatha dos lábios dos sadhus e desperta uma forte fé em Krishna. Isso é chamado Shraddha. Junto com Shraddha, a disposição para aceitar abrigo Saranagati também aparece de alguma forma. Shraddha e Saranagati são quase o mesmo tattva. O discípulo é qualificado para Bhakti exclusiva Ananya se ele desenvolveu uma forte fé. Certamente Krishna Bhakti é a melhor e a mais elevada meta a ser alcançada neste mundo. Portanto, aceitarei Krishna Bhakti como meu dever e, com esse propósito, farei o que for favorável. E rejeitarei todas as atividades que forem desfavoráveis. Krishna é o meu único protetor, e eu o aceito como meu guardião exclusivo. Sou muito miserável, desprovido e desaventurado. Meu desejo de independência não é benefício para mim. Ao seguir exclusivamente o desejo de Krishna, isso será benéfico para mim, sob todos os aspectos. Quando a diva alcança essa qualificação, ela desperta o desejo por ouvir as instruções sobre Bhakti e aceita o abrigo aos pés de lótus do Sadhguru. Isto é, ela se torna uma discípula e aceita instruções Shiksha sobre Bhakti. Tat vigna vinartatam sadguru eva bigachate samitpani sotrutavyam brahmanistam. Mukunda Upanishads 1, 2, 12. A fim de obter conhecimento deste Bhagavat vasto, verdade absoluta, a respeito de Bhakti Bhagavan, deve se aproximar do Sadguru, levando a lenha para o fogo do sacrifício. A qualificação do Sadguru é que ele é bem versado nos Vedas, absorto na verdade absoluta, Brahma Gnasa, devotado ao serviço de Bhagavan. Acharyam Purusho Veda, Chandogya Upanishad 6, 14, 2. Aquele que se abriga no Sadguru conhecerá o Param Brahma. As qualidades de um Sadguru, um guru fidedigno, e do Satsisha, discípulo genuíno, são dadas em detalhes no Sri Hari Bhakti Vilasa 1, 23, 64. A essência é que somente uma pessoa com caráter puro e Shraddha é qualificada para tornar-se um Shisha. E somente pode ser considerado mestre a pessoa que é dotada de Shuddha Bhakti, que conhece Bhakti Tattva, cujo caráter é imaculado, simples, sem cobiça, livre da filosofia Mayavadi e habilidosa em todas as atividades devocionais. A pessoa está qualificada como Sadhguru. Um Brahmana que está adornado com essas qualidades e que é honrado para toda a sociedade pode ser guru de todos os outros varnas. Na falta de um Brahmana, o discípulo pode aceitar um guru que esteja situado em um varna mais elevado do que o seu. Além dessas considerações de Varnashram, a principal consideração é que todo aquele que conheça Krishna Tattva pode ser aceito como um guru. Se uma pessoa nasce em um dos mais elevados Varnas, Brahmana, Kshatriya e Vaishya, e as qualidades mencionadas anteriormente encontram-se presentes em tal pessoa nascida em família Brahmana e aceita-a como seu guru, então ela pode obter alguma facilidade e favores na sociedade que condiz com o Varna superior. De fato, somente um Bhakta merecedor pode ser um guru. As regras para determinar o guru e discípulo, bem como a determinação do tempo de convivência, são dadas nos Shastras. O significado é que o guru irá conceder sua misericórdia para o discípulo quando o guru perceber que o discípulo está qualificado e quando o discípulo tem fé no guru, com o entendimento de que ele é um Shuddha Bhakti. Há dois tipos de guru, Diksha Guru e Shiksha Guru. Alguém
tem que aceitar Diksha do Diksha Guru. Ao mesmo tempo, alguém tem que receber Shiksha, certamente a Archana, a adoração à deidade. Há um Diksha Guru, mas pode existir vários Shikshas Gurus. O Diksha Guru também é competente para agir como Shiksha Guru. Vijaya perguntou: desde que o Diksha Guru não pode ser abandonado, como irá a Gurudeva dar Shiksha se ele não é competente para dar Sat-Shiksha? Babaji respondeu: antes de aceitar um Guru, deve-se examiná-lo para ver se ele é habilidoso nos tattvas falados nos Vedas e realizou para tattva. Se ele é, então certamente será capaz de dar todos os tipos de instruções sobre a verdade absoluta. Normalmente, não há razão para deixar o Diksha Guru. Há duas circunstâncias, todavia, na qual ele pode ser abandonado. A primeira é que, se o discípulo aceitou o Guru sem examinar o seu conhecimento sobre a verdade absoluta, suas qualidades Vaishnavas e outras qualificações, e a segunda é que, se depois da iniciação o Guru não executa nenhuma função, ele deve ser abandonado. Várias passagens dos Shastras evidenciam isso. Jo Vyakti Nyayara Rahitam Aniyana Shnotiya Tatubo Narakam Guram Vrajata Kalam Akshayam Haribhakti Vilasa 162. Aquele que se passa por Acharya, mas dá falsas instruções que são opostas aos Sattva Shastras, irá residir em um terrível inferno por um ilimitado período de tempo. E também irão os discípulos desencaminhados que erroneamente ouvem tal falso Guru. Guru api avali tasya karya karyam ajnanatha utpada prati panasya parityago vidyate. Mahabharata, Udyoga Parva 179, 25, Ninanada Pancharata 1, 10, 20. É dever do discípulo abandonar um guru que não ensina o que ele deve e o que não deve fazer, o que segue o caminho errado por causa da má associação ou porque ele se opõe aos Vaishnavas. Avaisna vo paditstena mantrina nyayam vrajet punascha vidina samyag grahayet Vaishnava Guru. Hari Bhakti Vilasa 444. Se a pessoa aceita mantras de um Vaishnava Guru, ele vai para o inferno, isto é, alguém que se associa com mulheres e que é desprovido de Krishna Bhakti. Se a pessoa aceita mantras de um Vaishnava Guru, ela vai para o inferno, isso é, alguém que se associa com mulheres e que é desprovido de Krishna Bhakti. Portanto, de acordo com as regras dos Shastras, a pessoa deve aceitar receber mantra novamente de um Guru Vaishnava. A segunda circunstância na qual alguém pode rejeitar o Guru é que se ela era um Vaishnava que conhecia a verdade espiritual e os princípios quando o discípulo aceitou. Mas depois se tornou Mayavadi, ou um inimigo dos Vaishnavas pela influência de Asatsanga. É o dever do discípulo abandonar tal Guru, porém não é apropriado deixar um Guru cujo conhecimento é insuficiente, se ele não é um Mayavadi, ou um inimigo dos Vaishnavas, e não está apegado às atividades pecaminosas. Nesse caso, deve-se respeitá-lo como Guru. E com sua permissão, deve ir a outro Vaishnava que é mais instruído, servir este Vaishnava e receber instruções dele. Vijaya perguntou: por favor, conte-nos sobre Krishna Diksha e Shiksha, que é o segundo Anga. Babaji respondeu:
deve-se aceitar Shiksha sob o processo de Archana, adoração à deidade, e serviço devocional puro de Sri Gurudeva. E deve-se então realizar Krishna Seva e Krishna Anusilanam, de um modo simples. Depois iremos considerar os zangas de Archana com mais detalhes. É essencial receber Shiksha de Sri Gurudeva a respeito do Sambandha Jnana, relacionamento com Krishna. Abhideya Jnana, processo de serviço devocional, e Prayojana Jnana, a meta última. Vijaya perguntou: qual é o significado de realizar Guru Seva com fé? Que é a terceira anga. Babaji respondeu: não se deve considerar Shri Gurudeva como um mortal ou como uma diva comum. Ao contrário, deve-se ter a compreensão de que ele é o representante de todos os semideuses, devatas, sarva devamaya. Não se deve nunca desobedecê-lo e deve-se sempre vê-lo como Vaikunta Tattva. Vijaya perguntou: o que significa Sadhu Marga no Manam, seguir o caminho dos santos, que é o quarta anga? Babaji respondeu: Sadhana Bhakti pode ser descrita como um meio que uma pessoa adota para fixar sua mente nos pés de Krishna, mas é dever de alguém seguir o caminho que previamente grandes personalidades mahagyanas seguiram, porque este caminho está livre das misérias do trabalho árduo e é causa de todas as auspiciosidades. Samnigya Shreyasam Hetu Pantat Satapa Vajita Anavapta Shranam Purve Jena Samtha Pratastihe. Skanda Purana. Ninguém pode perfeitamente definir o curso do caminho da devoção que se deve seguir, mas os Mahagyanas anteriores, um seguindo o outro em sucessão, fizeram passo a passo esse caminho de Bhakti Yoga, claro e simples. Eles o deixaram fácil e removeram todos os obstáculos, grandes e pequenos, para que assim possamos seguir sem temor. Portanto, é um dever de todos depender somente desse caminho. Mesmo que alguém esteja executando Bhakti direcionada e exclusiva a Sri Hari, sua Bhakti jamais pode trazer alguma boa fortuna se ele está violando as regras dos Shruti, Smriti, os Puranas e os Pancharatras. Deve-se entender que tal Bhakti não autorizada irá somente ser a causa de confusão e desastre. Shruti Smriti Purana di Pancharatra Vidim Vina Ai Kantiki Hare Bhakti Uttapajad Kalpate Brahma Jamala, citado no Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. Vijaya perguntou: por favor, contem-nos claramente como as Hari Bhakti são autorizadas. Pode ser a causa de um desastre. Por favor, conte-nos claramente como esta Hari Bhakti não autorizada pode ser a causa do desastre. Babaji respondeu: a consciência exclusiva é unidirecionada em Shuddha Bhakti. É somente obtida por depender do caminho delineados pelos Mahagyanas anteriores. Ninguém pode alcançar a consciência unidirecionada se deixa o caminho dos Mahagyanas anteriores e cria um outro caminho. Consequentemente, Datreya, Buda e outros mestres que não foram capazes de entender Shuddha Bhakti aceitaram a sombra deste humor e propagaram tais caminhos insignificantes da Mayavada Mrisha, Bhakti misturada com Mayavada, e Nastikata Mishra, Bhakti misturado com ateísmo. Eles designaram estes como Hari Bhakti unidirecionada, mas na realidade os caminhos que eles apontaram não eram Hari Bhakti em absoluto. Eles somente criaram imensa confusão e desastre espiritual. Porém, os bhajanas da devoção espontânea, Ranga Marga,
não há reconsideração para as regras de Shruti, porém no bhajana, de devoção espontânea, raga marga, não há consideração para as regras de Shruti, Smriti, Purana, Pancharatra, e assim por diante. O único interesse dos seguidores deste caminho é seguir os habitantes de Vraja, mas sadakas, que são qualificados para a Vidya Marga, devem depender somente do caminho de Bhakti, demonstrado por Dhruva, Palada, Maharaj, Narada, Vyasa, Shuka e outros Maharajanas. Por isso, continuação, Vijaya perguntou: por favor, contem-nos claramente como esta Haribhakti não autorizada pode ser a causa de desastre. Babaji respondeu: a consciência exclusiva e unidirecionada em Shuddha Bhakti é somente obtida por depender do caminho delineado pelos Mahagyanas anteriores. Ninguém pode alcançar consciência unidirecionada se deixa o caminho dos Mahagyanas anteriores e cria um próprio caminho. Consequentemente, Datreya, Buda e outros mestres que não foram capazes de entender Shuddha Bhakti aceitaram a sombra deste humor e propagaram tais caminhos insignificantes do Mayavadi Mishra, Bhakti misturado com Mayavadi, e Nastikata Mishra, Bhakti misturado com ateísmo. Eles designaram estes como Haribhakti indirecionada, mas na realidade os caminhos que eles apontaram não eram Haribhakti em absoluto. Eles somente criaram imensa confusão e desastre espiritual. Porém, do bhajana da devoção espontânea, Raga Marga, não há consideração para as regras de Shruti, Smriti, Purana, Pancharatra e assim por diante. O único interesse dos seguidores deste caminho é seguir os habitantes de Vraja, mas sadakas, que são qualificados por Vidya Marga, devem depender somente do caminho de Bhakti demonstrado por Dhruva, Pralada, Narada, Vyasa, Shuka e outros Mahagyanas. Por isso, Vaidhi Bhakti não tem alternativa senão seguir o caminho dos sadhus. Vijaya perguntou, qual é o significado de ser inquisitivo sobre Sada Dharma e o procedimento de Bhajana, número 5 dos Angas? Babaji respondeu: Sadharma significa o verdadeiro Dharma ou Dharma dos sadhus genuínos, e deve-se questionar com entusiasmo para entender isso. Vijaya perguntou: o que significa deixar o desfrute pela causa de Krishna, número 6 do Anga? Babaji respondeu: o desfrute material, Bhoga, significa desfrutar da felicidade, do prazer de comer e assim por diante. Este Bhoga é usualmente oposto ao Bhajana. Assim, Bhajana torna-se fácil quando a pessoa deixa tal desfrute para o propósito de Krishna Bhajana. Aquele que é apegado ao desfrute material é como uma pessoa que toma bebida alcoólica, pois ela é tão apegada aos objetos de seus sentidos que ela é incapaz de praticar Shuddha Bhakti. Por essa razão, não se deve desfrutar dos alimentos materiais. Ao contrário, nós devemos somente honrar e servir Bhagavat Prasada, alimento espiritual. Deve-se proteger o corpo que é usado em serviço e também abster-se de todos os tipos de desfrutes em Ekadasi, Janamastami, Palguni, Purnina, Nishinga Chaturdasa e dias similares. Vijaya perguntou: qual é o significado de residir em damas, tais como Dwarka e locais próximos ao Ganga e outros rios sagrados, que é a sétima Anga? Babaji: a fé e a constância em Bhakti, Bhaktinista, surgem nos locais onde o abençoado parecimento de Bhagavan e outros passatempos acontecem, e próximos de rios piedosos tais como o Ganga e o Jamuna. Vijaya perguntou: deste modo, aquele que reside em Sri Navadvipa Dhamma torna-se purificado? O Ganga é a causa disso, ou há também alguma outra causa? Babaji respondeu: olha, alguém que recebe todos os benefícios de residir em Vrindavana,
Se reside em alguma área dentro dos 52 km² de Navadvipa, especialmente se reside em Sri Mayapur, Ayodhya, Mathura, Gaya, Kasi, Kanti, Avantika e Dwarka, são os 7 locais sagrados que concedem liberação, mas entre eles, Sri Mayapur é o Dhamma mais importante. A razão é que Sriman Mahaprabhu fez com que sua morada eterna, Shvetpavipa, descendesse ali. 4 séculos após o aparecimento de Sriman Mahaprabhu, este Shvetadvipa irá ser o mais importante Dhamma, assim de todos os outros Dhammas na Terra. Acima de todos os outros Dhammas na Terra. Por residirem neste Dhamma, liberta-se de todos os tipos de ofensa e alcança-se Sudha Bhakti. Sri Prabodhananda Saraswati aceitou esse Dhamma como não diferente de Sri Vrindavana. De fato, em alguns locais ele mostrou que este Dhamma é ainda mais glorioso. Vijaya perguntou: o que significa adotar meios apropriados para manter a vida e praticar Bhakti, que é a 8ª Anga? Babaji disse: é dito no Narada Purana: Jatvata Syatsva Nivarda Sikshvi Kurya Tatvata Vid Adikye Nyu Natayam Chavate Paramartata. Uma pessoa rica deve aceitar os recursos necessários para seguir as regras e rituais que mantêm sua bhakti. Aceitar mais ou menos do que é necessário é a causa de queda, mesmo de um nível mais elevado. Alguém que é qualificado para Vaidya Bhakti pode ganhar seu sustento por algum meio apropriado de acordo com seu Varnashrama Dharma. É benéfico aceitar riqueza de acordo com a necessidade. Aceitar mais do que necessita resulta em apego, que gradualmente destrói o bhajana. Não é benéfico aceitar menos do que o necessário, porque o resultado da escassez irá enfraquecer o bhajana pessoal. Portanto, quando não se está qualificado para desapego completo, nirapeksha, a pessoa deve aceitar os recursos necessários para manter sua vida e seguir Shraddha Bhakti. Vijaya perguntou: como se observa o Harivasara, número 9, na 9ª Anga? Babaji respondeu: o termo Harivasara refere-se ao puro e contínuo Sudha Ekadasi. O Ekadasi Mishta, vida, deve ser abandonado. No caso de Dwadasi e Mahadwadasi, Dwadasi deve ser observado em vez de Ekadasi. Deve-se observar celibato no dia anterior e então passar o dia de Harivasara jejuando sem tomar água. Deve-se permanecer desperto a noite inteira, continuamente ocupado em bhajana. E no dia seguinte deve-se observar celibato e quebrar o jejum no horário apropriado. Assim é a apropriada observância de Harivasara. Caso não seja possível observar o jejum completo, Nijala, isto é, jejum sem beber água e sem tomar Mahaprasada, se alguém não tem habilidade ou força para observar Harivasara apropriadamente, há uma provisão para arranjos alternativos, a Nukalpa. De acordo com o Haribhakta Vilasa, uma pessoa pode nomear um representante para jejuar em seu lugar. Upavest asaksaya ahitagne atapiva putram va karayet anya brahmanam vapi karayet. Haribhakti Vilasa 12:34. Se um Sagnigna Brahma é incapaz de jejuar, ele pode arranjar que outro Brahmana ou seus filhos jejuem por ele. O método de jejuar através de Harisyama é descrito como segue: Naktam Havishamam Manodanam Vat Palam Tilakshiram Atambu Chajam Jopata Panchagavyam Dajiva Divayo.
prasastam atrataram utaram cha. Vayu Purana, citado no Haribhakti Vilasa 1239. À noite, em vez de grãos, deve-se citar outro alimento, Harisyama, tais como frutas, gergelim, leite, água, ghee, panchagavya e ar. Nesta lista, cada item é um melhor que o anterior, de acordo com o Mahabharata, o Jagta Parva. De acordo com Mahabharata, o Yoga Parva, Astayi Tanya Vratagnani Apo Mulam Palam Paya Kavir Brahmana Kamya Chaguru Vachanana Sodam. O voto, vrata, de uma pessoa não é destruído pelos 8 itens seguidos: água, raízes, fruta, leite, ghee, o desejo de um Brahmana, as palavras do Guru, ervas e remédios. Vijaya disse: como se oferece respeito para as árvores tais como as Vata e Amalaki, número 10 dos Angas. Babaji disse: Asvata Tulasi Datri Gobhumi Sura Vaishnava Pujita Pranata Jata Shapayanti Nimam Angam. Skanda Purana. Todos os pecados de uma pessoa são destruídos se ela se lembra de executar puja e oferecer reverências às árvores como Amalaki e Pipala, Tulasi, as vacas, Brahmanas e Vaishnavas. Aquele que é qualificado para Vaidhi Bhakti deve manter sua jornada na vida enquanto permanecer nesse mundo. Para fazer isso, ele é obrigado a adorar, meditar, ser cuidadoso e oferecer referências a utilizar a sombra das árvores como Pipala, árvores frutíferas como Amalaki, árvores adoráveis como Tulasi, as vacas e outros animais úteis. Os Brahmanas, que protegem a sociedade ao dar instruções sobre Dharma, e os Vaishnavas. Vaidhi Bhakti protege o mundo ao executarem essa atividade. Vijaya disse: por favor, conte-nos em detalhes sobre como abandonar a associação de pessoas que são aversas a Krishna. Babaji deu os detalhes. Quando Bhava aparece, Bhakti torna-se muito forte e profunda. Mas enquanto Bhava não desperta, é necessário abandonar a associação de pessoas que são aversas a Bhakti. A palavra Sangha, associação, indica apego. Sangha não significa simplesmente estar próximo de outras pessoas e conversar com elas. Sangha acontece quando existe apego e intimidade na conversação. É completamente errado associar-se com pessoas que são aversas a Bhagavan. Após Bhava ter despertado, nunca mais se tem qualquer desejo de se associar com tais pessoas. Consequentemente, aquele com adhikara para Vaidhi Bhakti deve sempre permanecer longe de tal associação. A trepadeira de Bhakti, Bhakti Lata, torna-se seca pela aversão a Krishna, assim como o ar poluído e também o calor excessivo destrói as árvores e plantas. Vijaya perguntou: quais são as pessoas aversas a Krishna? Babaji respondeu: há 4 tipos de pessoas aversas a Krishna. Aquelas que são desprovidas de Krishna Bhakti e que não são apegadas à gratificação dos sentidos, Visai. Aqueles que são apegados à associação com mulheres, Strisangi. Aqueles cujos corações estão poluídos pela filosofia Mayavadi e pelo ateísmo. E aquelas que estão atadas pelo karma. Deve-se deixar a associação desses 4 tipos de pessoas. Vijaya perguntou: o que deveríamos saber sobre aceitar pessoas desqualificadas como discípulo? É o Anga número 12. Babaji respondeu: é uma grande falta aceitar muitos discípulos com o propósito de obter riqueza. Para fazer muitos discípulos, a pessoa é obrigada a aceitar também aqueles que não têm Shraddha. E é uma ofensa citar pessoas infiéis como discípulos. Somente aqueles que têm Shraddha são qualificados para serem discípulos. Outros não são. Vijaya falou:
Aliás, é uma pergunta. Vijaya perguntou: o que significa abandonar esforços ostentosos ao arranjar festivais e assim por diante, que é a 13ª Anga? Babaji respondeu: resumindo, deve-se praticar Bhagavat Bhajana e ao mesmo tempo manter a vida. Se a pessoa ocupada em árduas atividades materiais torna-se tão apegada a elas que não pode fixar sua mente em Bhajana. Vijaya perguntou: e sobre deixar de estudar, ensinar e interpretar vários tipos de livro? 14ª Nanga. Babaji respondeu: os sastras são como o oceano. É bom usar a discriminação ao estudar livros sobre assuntos nos quais ainda precisamos ser instruídos, mas não obteremos conhecimento completo de nenhum assunto pela leitura de trechos de muitos livros, especialmente o conhecimento com relação a Sambandha Tattva. Não aparecerá se a pessoa não fixar sua mente em estudar atentamente Bhakti Shastras. Seja cuidadoso em aceitar somente o significado direto dos sastras, pois a interpretação indireta, a especulação, leva a conclusões opostas. Vijaya perguntou: o que significa abandonar o comportamento mesquinho, que é a 15ª Anga? Babaji disse: durante nossa curta jornada nessa vida, devemos coletar artigos adequados para alimentação e abrigo. Se falharmos de obter esses artigos, haverá dificuldades tanto ao obtê-los bem como ao perdê-los. Por isso, não devemos nos perturbar quando tais misérias ocorrem. Ao contrário, devemos sempre, dentro de nossas mentes, lembrar de Bhagavan. Vijaya perguntou: como pode alguém ser salvo da alimentação, ira, etc.? Número 16 da Anga. Babaji disse: se a pessoa está com a consciência cheia de alimentação, medo, ira, cobiça e loucura, o Spruhi, manifestação de Sri Krishna, não aparecerá. Spruti. É natural sentir lamentação e ilusão quando estamos apegados, como estamos separados dos amigos, ou quando obstáculos impedem-nos de realizar nossos desejos. Todavia, não é apropriado permanecer sob o domínio da lamentação e da ilusão. Certamente uma pessoa irá sentir separação quando estiver longe de seu filho, mas ela deve remover essa saudade através da lembrança de Sri Hari. Desta maneira, a pessoa deve praticar a fixação da mente nos pés de lótus de Sri Bhagavan. Vijaya perguntou: você disse que não devemos desrespeitar os semideuses, Devata. Isso significa que deveríamos fazer o puja deles, que é a 17ª Anga? Babaji respondeu: deve-se ter Bhakti exclusiva por Shri Krishna, que é a fonte de todos os devas. Não devemos adorar quaisquer outros devatas, pensando que eles sejam independentes de Shri Krishna. Ao mesmo tempo, não devemos desrespeitar as pessoas que oferecem puja para estes devatas. Deve-se respeitar os devatas e entender que eles são servos de Shri Krishna, porém deve-se sempre lembrar somente de Krishna. Até que o coração da diva esteja livre das qualidades materiais, a Bhakti indesviável não irá aparecer. Aquele cuja consciência esteja coberto pelos gunas, sattva, raja e tamas, irá realizar puja para os devatas de guna particular, pelo qual ele é influenciado. E ele irá ter uma fé particular, nista, de acordo com sua qualificação. Por isso, a pessoa deve ser respeitosa para com a adoração dos devatas de pessoas diferentes. Pela misericórdia desses devatas, a consciência desses adoradores irá gradualmente se libertar das qualidades materiais. Vijaya perguntou: por favor, explique-me como não causar ansiedade para outras entidades vivas, que é o 18º Anga. Babaji falou: Shri Krishna é muito rapidamente satisfeito com aquele que tem compaixão para com as outras divas e que não causa a elas qualquer tipo de ansiedade através do corpo, mente e palavras. Compaixão é o dharma principal do Vaishnavas. Vijaya perguntou: como há alguém abandona
Como alguém abandona as ofensas no seva parada, e no cantar de Shri Harinama, Nama Parada, que é o 19º anga, deve-se muito cuidadosamente abandonar seva parada na adoração à deidade Archana. E, em geral, Nama Parada por Bhakti. Há 32 tipos de seva parada, incluindo entrar no templo usando sapatos ou sentado num palequim. E há 10 tipos de Nama Parada, incluindo blasfemar os santos e desrespeitar Sri Guru. Certamente, deve-se abandonar essas duas categorias de parada. Vijaya falou: você disse que não devemos tolerar quando ouvirmos blasfêmias a Bhagavan e a seus bhaktas. Isso significa que devemos lutar com os blasfemadores? 20º anga, isso. Babaji respondeu: aqueles que blasfemam Sri Krishna e os Vaishnavas são opostos a Sri Krishna, e a associação deles deve ser abandonada de toda forma possível. Vijaya perguntou: você mencionou que essas 20 angas de Bhakti são especialmente significativos. Qual é a conexão deles com os outros angas? Babaji respondeu: as demais 44 angas estão incluídas nos 20 angas que acabo de descrever. Eles foram apresentados como angas diferentes para serem explicados em detalhes. Os 30 angas desde o item 21, a citar os símbolos de Vaishnavas, até o item 50, oferecer o que nos é mais querido para Krishna, estão incluídos no caminho da adoração Archana, a deidade. 21. Aceitar os símbolos dos Vaishnavas significa usar um colar de tulasi ao redor do pescoço e aplicar tilaka em 12 partes do corpo. 22. Usar as letras de Shri Krishna significa usar as letras dos nomes de Hare Krishna ou dos nomes do Panchatattva nas partes principais do corpo, como polpa de sândalo, Chandana. 23. O Srimad Bhagavatam 11:6-46 recomenda que não aceitemos os remanentes da deidade Nimalaya. Não, ao contrário. 23. O Srimad Bhagavatam 11:6-46 recomenda que nós aceitemos o remanente da deidade Nimalaya. Tvayupa Bhukta Gandhava Sulankara Chachita Utista Bhujinodasastava Mayam Jayenahi. Ao usar os remanentes das guirlandas, pasta de sândalo, Chandana, roupa e joias que foram usados por você, e aceitar os remanentes dos seus alimentos, nós, como seus servos, certamente seremos vitoriosos sobre Maya. 24. Dançar diante da deidade de Krishna. 25. Oferecer prostradas reverências, Dandavat Pranam. 26. Permanecer em pé quando vê a Shri Vrigaha chegando, Abhyutma. 27. Seguir atrás das deidades em procissão, Anovraja. 28. Ir ao templo. 29. Parikrama significa circungirar as deidades ao menos 3 vezes, mantendo-as ao lado direito. 30. Archana significa realizar a adoração puja da deidade Shri Murti, que com diferentes artigos. 31. Parichaya significa executar seva para Sri Krishna, exatamente como um rei. Parichaya tu sevopa karanadi pariskriya. Tapta prakrinaka chaktra vaditraja upasana. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.61. Esse paricharya é de 2 tipos. Um é limpar a parafernália e realizar a adoração, e o outro é realizar seva com a chamara
sustentar a sombrinha, tocar instrumentos musicais e assim por diante. Não há necessidade de explicar os próximos angas em detalhe. 32 cantar, 33 canto congregacional da Sri Harinama, 34 expressar a mente em palavras humildemente, Vignapti, 36 cantar a japa e mantras com Atana 3 vezes ao dia, recitar 36 recitar as loucas, Tattva Pata, que glorificam Shri Krishna, 37 aceitar e respeitar alimentos oferecidos a Shri Krishna, Naivedya, 38 saborear com devoção a água que banhou os pés de lótus de Shri Krishna, 39 apreciar a fragrância do incenso e das guirlandas que foram oferecidas a Shri Krishna, 40 tocar Srimurti, 42 assistir à realização da cerimônia de Arati, 43 ouvir as glórias de Nama, Rupa, Guna, Lila, Katha de Shri Krishna, 44 experimentar a misericórdia de Shri Krishna em todo lugar e em todas as circunstâncias, 45 contemplar Nama, Rupa, Guna, Lila de Shri Krishna dentro da mente, 46 meditar completamente no Nama, Rupa, Guna, Lila de Krishna e oferecer serviço na mente, Namasiseva. Esses poucos angas estão bastante claros. 47 há 2 tipos de servidão: Dasya, oferecer o resultado de suas atividades, e ser um servo. 48 há 2 tipos de Shakya: a que está baseado na fé, Vivasa, e a que está baseado na atitude de amizade, Maitri. 49 o significado da palavra Atmanivedana vem da palavra Atma. Daí derivam os 2 princípios do egoísmo da alma personificada, a saber, apego, Adehi, possuidor do corpo, na forma de Ahanta, conceito do eu, e apego a Deha, corpo, na forma de Namata, conceito de posse. Atmanivedana significa oferecer esses 2 princípios a Shri Krishna. Vou repetir, que é no 49ª anga. O significado da palavra Atmanivedana vem da palavra Atma. Daí derivam os 2 princípios do egoísmo da alma personificada, a saber, apego a Dehi, possuidor do corpo, na forma de Ahanta, conceito do eu, e apego a Deha, corpo, na forma de Mamata, conceito de posse. Atmanivedana significa oferecer esses 2 princípios a Shri Krishna. Vijaya. Por favor, Vidya perguntou, por favor, você poderia explicar esses 2 termos mais claramente? O egoísmo da diva corporificada, Dehinista Ahanta, e apego ao corpo e às coisas conectadas com o corpo, Dehanista Mamata? Babaji respondeu, a diva dentro do corpo é chamada Dehi, corporificada, ou Aham, eu. Agindo com a falsa concepção do eu, é chamada Dehinista Ahanta, a atração por coisas conectadas com o corpo. E a consciência de posse do corpo, ou coisas que estejam relacionadas a ele, é chamado Dehanista Mamata, atração por coisas conectadas com o corpo. Esses 2 conceitos de eu e meu são ambos oferecidos a Shri Krishna. Atmanivedana significa renunciar à consciência de eu e meu e cuidar do corpo com a consciência. Sou um servo de Krishna. Honro o prasada de Krishna. Utilizo o meu corpo a serviço de Krishna. Vijaya perguntou, como devemos oferecer a Krishna as coisas que são queridas para nós? Número 50, Anga. Babaji respondeu, quando aceitamos as coisas desse mundo que são muito agradáveis para nós, deveríamos primeiro oferecê-las a Krishna. Srila Rupa Goswami refere-se a isso quando fala de oferecer as coisas mais queridas para Krishna. Vijaya perguntou,
Como nós deveríamos executar todos os esforços para o bem-estar de Krishna, número 51 da Anga. Babaji respondeu: realizar todos os esforços por amor a Krishna significa que a pessoa deve executar todas as atividades materiais e serviços devocionais regulados que são favoráveis ao serviço de Krishna. Hari Seva. Vijaya perguntou, como uma pessoa pode obrigar-se completamente? Na 52ª Anga, Babaji falou, aceitar abrigo completo, Saranagati, significa expressar o sentimento mentalmente e em voz alta. Ó Bhagavan, eu sou seu. Rei Bhagavan, Tavai Vasmi. E eu Bhagavan, ó Bhagavan, aceito o seu abrigo. Rei Radhe, Rei Krishna, Tavai Vasmi. Vijaya perguntou, como executar serviço a Tulasi Seva, que é a 53ª Anga? Babaji respondeu, há 9 maneiras de executar Tulasi Seva. Ter Dashana de Tulasi, tocar Tulasi, lembrar-se de Tulasi, fazer Kirtana de Tulasi, oferecer reverências a Tulasi, ouvir as glórias e passatempos de Tulasi, plantar Tulasi, cuidar de Tulasi e fazer adoração, Nitya Puja, diária a Tulasi. Vijaya perguntou, como se devemos respeitar os sastras, número 54? Babaji disse, os verdadeiros sastras são aqueles que estabelecem Bhagavat Bhakti. O Srimad Bhagavatam é o melhor entre todos os sastras, porque ele é a essência de todo o Vedanta. Aqueles que saboreiam sua doçura nectária não têm ruti por nenhum outro sastra. Vijaya perguntou, quais são as glórias do local de nascimento de Krishna, Mathura, número 55 do Anga? Babaji respondeu, todos os desejos são realizados por executar as seguintes atividades em relação a Mathura. Ouvir, cantar e lembrar, desejar ir para lá, ver, Dashana, tocá-la, residir lá e servi-la. Você deve saber que Sridham Mayapur tem exatamente a mesma natureza de Mathura. Vijaya perguntou, qual é o significado de servir aos Vaishnavas? Vaishnava Seva, número 56 dos Angas. Babaji disse, os Vaishnavas são muito queridos por Bhagavan. Assim, quando servimos os Vaishnavas, obtemos Bhakti por Bhagavan. É dito nos Shastras que a adoração a Sri Vishnu é superior à adoração a todos os semideuses, devatas. Mas, melhor ainda do que a adoração a Vishnu é adorar os Vaishnavas, que ele é seu servo, Sevaka. Vijaya perguntou, qual é o significado de observar os festivais de acordo com os próprios recursos? 57ª Anga. Babaji disse, Mahotsava significa que a pessoa coleta artigos de acordo com seus recursos e usa-os no serviço a Bhagavan, em seu templo para o serviço dos Vaishnavas puros. Não há festival maior do que este no mundo. Vijaya perguntou, como devemos respeitar o mês de Kartika, que era o 58º Anga? Babaji, o mês de Kartika também é chamado Uja. Respeitar Uja significa executar Seva a Shri Damodara por seguir os Angas de Bhakti, tais como Shravana e Kirtan, de uma maneira regulada durante este mês. Vijaya perguntou, como deve ser observado o dia de nascimento de Krishna, que é o 59º Anga? Babaji, Chi Jana Jatra significa observar os festivais dos dias do aparecimento de Krishna em Shri Astami, no mês de Bhadrapada. É o dia do aparecimento de Mahaprabhu no dia de lua cheia, Purnina, no mês de Palguna. Os bhaktas rendidos devem observar esses festivais sem falta. Vijaya perguntou, como se deve fielmente servir
e adorar Paricharya, Sri Murti, em opulência apropriada a um rei, número 60 do Anga. Entusiasmo afetuoso, disse Babaji, é muito necessário no serviço de adoração a Sri Murti. Krishna não dá somente os insignificantes frutos de Mukti, mas também o grande fruto de Bhakti. Para aqueles que realizam Seva Puja de Sri Murti com grande entusiasmo. Krishna não dá somente os significantes frutos de Mukti, mas também o grande fruto de Bhakti para aqueles que realizam Seva Puja de Sri Murti com grande entusiasmo. Vijaya perguntou, qual é o significado de saborear Srimad Bhagavatam na Associação de Rashika Bhaktis, número 61, dos Angas? Babaji respondeu, Srimad Bhagavatam é a mais doce raça da árvore dos desejos dos Vedas. Pela associação com pessoas aversas ao rasa, alguém será incapaz de saborear o Srimad Bhagavatam e o resultado será a parada. A pessoa deve saborear a raça dos lokas do Srimad Bhagavatam na associação daqueles que são Rajagna, que são versados, estão bebendo este rasa e que são qualificados para Shuddha Bhakti. Falar ou ouvir o Srimad Bhagavatam em reuniões comuns não irá conceder Bhakti pura. Vijaya perguntou, o que é a associação de Bhaktas que têm o mesmo humor, Swajita, e são afetuosos, Nigdha, é o 62º Anga. Babaji respondeu, associação com abhaktas, não devotos, em nome de Satsanga, não irá trazer elevação em Bhakti. A meta que os bhaktas desejam é obter um serviço na lila imanifesta a prakrita de Krishna. É aquele que tem esse desejo deve ser reconhecido como um bhakta. A elevação em Bhakti surge da associação com membros desse grupo de Bhaktas, que são mais avançados. Sem este Anga, o desenvolvimento de Bhakti para e adquire-se a natureza da classe da pessoa com a qual se tem Sangha. Em relação a Sangha, o Hari Bhakti Sudhojaya 8.51 diz Jasa Jat Sangati Punso Manispat Syat Satat Kuno Svakulaji Tatudinam Svajutani Evasam Shrayet. Do mesmo modo que uma joia reflete as cores dos objetos ao redor dela, similarmente a natureza de uma pessoa torna-se semelhante à daquelas com que ela se associa. Por isso, a pessoa somente se torna um sadhu puro pela associação com sadhus puros. Sadhu Sangha, associação com bhaktas avançados, é benéfica de todas as maneiras. Quando o Shastra aconselha que se deve estar livre da companhia mundana, o significado é que se deve associar com o sadhu. Vijaya perguntou, qual é o significado de Nama Sankirtana, número 63 dos Angas? Babaji falou, Nama é a Prakrita Chaitanya Rasa, um estado de doçura transcendental. E dentro do Nama não há nenhum vestígio de consciência mundana. Quando a diva devotada se purifica através de Bhakti e oferece serviço a Sri Harinama, Sri Nama pessoalmente manifesta-se em sua língua. Nama não pode ser obtido com sentidos materiais. Assim é como se deve ser realizado incessantemente Nama Sankirta, sozinho ou acompanhado. Assim é como deve ser realizado incessantemente Nama Sankirtana, sozinho ou acompanhado. Vijaya perguntou, por sua misericórdia já entendemos algumas coisas sobre Mathura Vasa, morar no local de nascimento de Krishna, Mathura. Agora, por favor, explique a essência dessas instruções, que é o 64º Anga. Babaji falou, entre os 64 Angas, estes 5 últimos
são os mais exaltados. Ao se estabelecer mesmo uma leve conexão com esses angas e manter-se distante das ofensas, então o estado de bhava se manifesta devido à influência maravilhosa e ilimitada destes. Vijaya falou: por favor, diga-nos bondosamente se há mais alguma coisa que deveríamos saber em relação a este processo. Babaji falou: os sastras algumas vezes escrevem alguns frutos intermediários desses angas de Bhakti, a fim de criar ruti para bhajana naqueles que são extrovertidos e impios. No entanto, o principal fruto de todos esses angas é desenvolver a atração por Krishna. Todas as atividades de uma pessoa que é esclarecida e esperta em Bhakti deve estar dentro dos angas de Bhakti e não dentro dos angas de Karma. A prática do conhecimento, Gnana, a renúncia, Vairagya, pode algumas vezes auxiliar a pessoa a entrar no templo de Bhakti, mas Jnana e Vairagya não são angas de Bhakti, porque eles deixam o coração duro, enquanto que Bhakti é muito suave e terna por natureza. Os Bhaktas aceitam Jnana e Vairagya, que se manifestam espontaneamente através da prática de Bhakti, mas Jnana e Vairagya não podem ser a causa de Bhakti. E Bhakti facilmente concede resultados que o conhecimento e a renúncia não podem dar. Sadhana Bhakti desperta tal ruti por Hari Bhajana, que mesmo a mais forte atração pelos objetos dos sentidos diminui e desaparece. O sadhaka deve sempre praticar Yukta Vairagya e sempre permanecer diante do espírito da renúncia enganosa, Pugga Vairagya. Yukta Vairagya significa aceitar toda a parafernália de acordo com a necessidade e de um modo desapegado, sabendo que isso está relacionado a Krishna. Se todas as coisas estão realmente relacionadas a Sri Hari, é artificial renunciá-las como mundanas, por causa da avidez por mukti. Isso é chamado Falga Vairagya. Vou repetir. Se todas as coisas são realmente relacionadas a Sri Hari, é artificial renunciá-las como mundanas, por causa da avidez por mukti. E isso é chamado Falga Vairagya. Portanto, Adhyatmika Jnana e Fulga Vairagya devem ser abandonados. Às vezes, Bhakti é usada para a obtenção de riqueza, discípulos e assim por diante. Mas isso está longe da Bhakti pura. De fato, tal demonstração de Bhakti não é realmente uma anga de Bhakti em absoluto. A discriminação, Viveka e outras qualidades também são angas de Bhakti. Elas são qualidades dos praticantes de Bhakti. Similarmente, Jama, Nyama, boa conduta, limpeza e assim por diante estão naturalmente presentes nas pessoas que são favoráveis a Krishna. Assim, elas também não são angas de Bhakti. As qualidades tais como pureza interna e externa, austeridade e controle dos sentidos abrigam-se naturalmente nos Bhaktas de Krishna. Os Bhaktas não precisam esforçar-se separadamente para adquiri-las. Alguns dos angas de Bhakti que mencionei são angas principais, e a perfeição é alcançada por firmemente executar sadhana de alguns desses angas principais, ou vários deles. Expliquei tudo sobre Vaidya Sadhana Bhakti de uma maneira breve. Agora vocês devem entender isso claramente, colocar em seus corações e praticar com firmeza. Quando Vrajanatha e Vijaya Kumara ouviram essas instruções de Babaji, eles ofereceram Satsanga Dandavat Pranama e disseram: caímos na armadilha do profundo abismo do orgulho. Prabhu, por favor, liberte-nos. Babaji Maharaj respondeu: certamente Krishna irá conceder sua misericórdia a vocês. Naquela noite, tio e sobrinho retornaram à casa muito tarde. Assim,
termina o 20º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Prameya Bidyeya Vaidhi Sadhana Bhakti.